Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui, bom dia a todos que estão em casa. Nós vamos dar início com toda alegria em mais uma reunião, louvando a Deus, adorando a Deus. Vamos lá, com toda a fé? Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz. Imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Diga com fé. Um Deus tão grande, com amor tão tão grande, grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Muito além do que sonhei. Amor tão grande, De um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que muito sonhei. além do que sonhei. Amor Tão grande, tão grande, de um Deus tão grande, Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, gratos ao Senhor por mais um dia, gratos ao Senhor por mais uma oportunidade, gratos pela vida, gratos pela proteção, gratos pela provisão, gratos pelo cuidado. Nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como nosso Deus. Temos visto o seu cuidado nos mínimos detalhes. Temos visto a provisão nos mínimos detalhes. O Senhor cuidando dos seus. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Todas as pessoas que o Senhor tem colocado debaixo da nossa cobertura de oração. Eu oro por todos, meu Deus. Senhor, é tempo de glorificar o Teu nome. É tempo de exaltar o Teu nome. De revelar a Sua grandeza, o Seu poder. O Senhor não opera somente quando as condições são favoráveis. O Senhor torna as condições favoráveis. O Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor capacita os escolhidos.
Não, Senhor, o Senhor não busca uma porta aberta, o Senhor abre uma. O Senhor abre caminhos aonde não existe. Esse é o Deus que nós cremos. Abençoe, Senhor. Abençoe as pessoas que o Senhor tem nos colocado para guiá-las, para alimentá-las. Pessoas que o Senhor tem dado direção através desse altar e de todos os altares do Ministério Mudança de Vida. Fortaleça, Senhor, o abatido, levanta o caído. Põe de pé, Senhor. Eu peço, dê visão, direção, revelação, sabedoria, discernimento, inteligência. Dê, Senhor, clareza a cada um. Até porque, se nós temos caminhado à luz da Tua palavra, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Então não temos caminhado, meu Deus, na escuridão, nas trevas. Temos caminhado na luz, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoe essa reunião e todas as pessoas que nos acompanham. Fortaleça cada um, levanta cada um, aonde quer que eles estejam, aonde quer que a minha voz esteja chegando. Que a Tua bênção chegue a essa casa, a essa família, a essa empresa, na vida dessa pessoa, Senhor, seja qual for a necessidade dela, até porque a Tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Abençoe a todos, Senhor. Quero pedir e entregar a direção dessa reunião ao Senhor. Assuma a total direção, o Espírito Santo, que nós possamos sair daqui abençoados, fortalecidos, revestidos, cheios da Tua unção, cheios da Tua graça, e que essa 1 hora que paramos tudo para receber a Tua direção, para nos fortalecer, que essa 1 hora mude tudo lá fora, Senhor, aonde ela precisa da Tua intervenção, que mudanças aconteçam. É o que eu peço e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém, amém, amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar a virar um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Isso, diga com fé bem forte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me. Sou o Teu milagre. Sou o Teu milagre. Usa-me. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Sou a Tua imagem. Usa-me. Usa-me. Ó Filho de Davi. Isso, diga com fé bem forte, diga. Aquilo que parecia impossível
Aquilo que parecia não ter saída. Parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou. Jesus mudou minha sorte. Sou o milagre. Sou o milagre, estou aqui. Sou o milagre, estou aqui. Para Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em 2020, não, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez, bom dia a todos que estão em casa. E continue participando conosco. Tá bom? Me fale. Sempre tenho acompanhado vocês que têm me mandado as mensagens. Aliás, obrigado a todos pela manifestação de apoio, né, de ontem. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. E espero que todos entendam qual é o propósito de tudo que nós temos feito aqui. Nós acreditamos, vivemos uma fé plena, uma fé completa em um Deus que a Bíblia diz que veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Abundância, prosperidade significa ausência de necessidade, e abundância, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Então, deixa isso registrado, porque a religião ensina você acreditar numa coisa, mas não acreditar em outra. Você acreditar em um Deus que cura, que restaura, mas não é um Deus que prospera. Isso é um equívoco muito grande. Muito grande. E biblicamente, tá? Um equívoco muito, muito grande. Então, a obra de Deus é completa. Nós acreditamos, vivemos e temos mostrado isso. Um Deus que opera de forma plena, completa, até porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Olha o que diz Filipenses 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Então existem as pessoas que nesse momento têm a necessidade, precisa ser suprida na saúde. Algumas pessoas precisam ser supridas emocionalmente, espiritualmente, e a maioria financeiramente. A grande maioria supridas financeiramente. Até porque o que nós vivemos já não é mais o problema de coronavírus, né? Não é exatamente o vírus, e sim o que causou o vírus, e o que tem causado o vírus. Esse é o grande problema, muito maior do que propriamente dito o vírus. Então é isso, e eu hoje, daqui a pouco eu tenho mais testemunhos para mostrar, hoje eu tenho amanhã, né, testemunhos lindos, importantes, e testemunhos que mostram o propósito, porque Deus tem abençoado e quer abençoar ainda mais a vida do seu povo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9,
Essa é uma referência que eu particularmente gosto muito. Existem algumas referências que a gente se identifica demais e que essas referências se tornam realmente uma base na tua vida, no uso contínuo, diário, né, da prática diária, que nos dá aquele tipo de ensinamento que você traz para a tua vida e ele se torna extremamente de grande utilidade para todos nós, né? Até porque sempre falamos, nós temos direções para tudo, viu? Nós temos direções para tudo. Quando nós falamos de uma pessoa ser, eu falei algumas coisas no decorrer dessa semana, talvez vocês que me acompanharam, me ouviram falando, porque quando você talvez pensa numa pessoa espiritual, você pensa numa pessoa que só ora, numa pessoa que fala em línguas, numa pessoa que só vive para meditar e nada mais. E esse é um outro equívoco muito grande no meio cristão. Eu trouxe essa semana, não lembro que dia, ou a semana passada, não sei, mas na gravação que eu trouxe ontem no meu canal, está lá essa mensagem de forma reduzida, falando a respeito de Abraão. Abraão, um homem extremamente temente a Deus, um homem que foi chamado um amigo de Deus, mas um homem de guerra, de luta, determinado. Quando levaram o seu sobrinho Ló cativo, ele tinha 318 homens, 318 servos treinados. Para que 318 treinados? Porque ele estava pronto para a batalha, ele estava pronto para defender o que era dele. E ele foi, e ele lutou pelo que era dele, ele lutou para resgatar o seu sobrinho, e o texto diz que ele resgatou não só o sobrinho, mas resgatou tudo que o inimigo havia tomado. Então, você vê que homens de fé são homens de atitudes, homens de fé são homens de coragem, não são homens que vivem para fazer meditação e oração, mas sim ação. Esse é o ponto, tá bom? E é mais ou menos o que eu falei ontem, que existe um equívoco muito grande aí de ensinamentos, tá bom? E como eu disse, com esses ensinamentos, tem igrejas em extrema dificuldade, tem igrejas que não estão sanando nas suas contas, tem igrejas com nome sujo, até igreja, porque isso é uma questão de fé, ou você vive uma fé plena, ou você vai viver uma fé canalizada só naquilo que você acredita, né? Nós falamos de Abraão, nós falamos da parábola do rico e do Lázaro. O rico foi extremamente rico, mas foi para o inferno. Lázaro foi um mendigo, mas foi salvo. E eu disse, ninguém quer a fé de Lázaro, ninguém quer viver mendigando a porta do outro, né? Ninguém quer viver sendo lambido por cães, cheio de chagas. E Abraão, quando ele foi salvo e subiu ao paraíso, ele foi recebido por Abraão. Então, espera aí, se tem um aqui, né? O rico foi para o inferno por quê? Porque ele tinha dinheiro? Não, pelo seu estilo de vida, porque viveu uma vida sem compromisso algum com Deus. O Lázaro, o mendigo, foi para o céu porque ele era pobre? Não, ele teve fé só para a salvação. E aí tem um outro personagem que é Abraão, que não foi nenhum mendigo, que não foi nenhum miserável, foi amigo de Deus, extremamente próspero, extremamente rico. Aí eu falo, aonde eu quero, quem eu quero ser, em quem eu quero me espelhar? Amém? Então, aí nós falamos a respeito de Davi, que chega na sua cidade havia sido queimada, incendiada, e a sua família levada, o seu povo levado, cativos. Ele chorou até não ter mais força. As pessoas que estavam com ele, que deveria dar apoio, queria apedrejá-lo. Então ele não teve quem o apoiasse. Então ele se fortaleceu no Senhor. Diga essa palavra mais uma vez: se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu no Senhor, buscou força em Deus e se levantou, pediu a direção a Deus, perguntou se ele deveria perseguir os invasores. O Senhor disse: vá, e ele foi.
Ele foi nessa jornada, os que estavam com ele não conseguiram seguir, porque estavam exaustos, muitos ficaram no caminho. Ele seguiu, né? Encontrou um egípcio caído, ajudou aquele egípcio tinha a informação que ele precisava. Ele chegou aonde estava a sua família, onde estava tudo que havia sido levado. Ele lutou, e o texto diz, ele resgatou tudo, sem faltar nada. Amém? Então, eu quero deixar uma coisa muito clara a todos vocês, você que me acompanha em casa. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é você viver sentado, meditando e orando e nada mais, passivo. É você ter uma fé de luta, de guerra. Por que nós lutamos? Porque nós acreditamos que Deus vai dar vitória. Por que nós avançamos? Porque nós acreditamos nas promessas do Senhor. Então, é muito mais do que você ser espiritual. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas quando precisou guerrear, ele foi guerrear. O Davi foi o homem chamado o homem segundo o coração de Deus, e era um homem de guerra, um homem, tinha suas falhas, cometeu erros, mas se quebrantava, colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Tanto é que ele disse que o Senhor pode tirar qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Amém? A mesma coisa hoje. Existem alguns equívocos, acreditando, eu vou preocupar só com a minha vida espiritual. Tá bom. E o que é só se preocupar com a sua vida espiritual? É só orar, meditar e ficar de braços cruzados? É isso? Não. Porque nós também temos territórios para conquistar. Por que eu falo que essa referência, e principalmente a partir do 24 aqui, ela é muito importante para mim? Porque diz assim, vou começar no 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco. Não que ele seja fraco, e não que ele seja influenciado pela fraqueza dos outros, mas ele usa de sabedoria para poder ganhar os fracos. Então, vamos repetir. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos para Cristo, mas não que ele seja fraco. É Paulo falando sobre isso. Não que ele seja fraco, não tem nada de fraqueza em Paulo. Pelo contrário, um homem determinado, de uma personalidade incrível, um homem de ação, um homem de atitude. E aí fica aquela colocação assim, né? Quando estou com os fracos, porque continuamente ele tinha que estar com o fraco. Mas ele não era fraco. Mas ele tinha que estar com os fracos. E muitas vezes até se fazer de fraco, para poder influenciar o fraco. Ele se fazia de fraco até para influenciar o fraco. Pois quero levar os fracos a Cristo. Mas ele não era fraco. Mas ele queria levar os fracos a Cristo. Amém? Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar, diga comigo, as boas novas e participar de suas bênçãos. Então, agora é o ponto que eu gosto. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Lê a próxima frase aqui, por favor. Não corra de qualquer jeito. Não é para correr de qualquer maneira. Corra para vencer. Tem gente que corre, mas tem gente que corre com propósito. Tem gente que corre para vencer de verdade. Não corre por correr. Tem muita gente correndo por correr. Tem gente correndo
propósito algum. Mas ele diz: portanto, corram para vencer. Corra com esse propósito. O atleta precisa, diga comigo, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. E nós estamos sendo comparados ao atleta. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Todos. Porque se ele tem o objetivo de alcançar o prêmio, de ganhar uma recompensa, de atingir, conquistar um troféu, uma medalha, um resultado, uma vitória, ele precisa se disciplinar. Porque não será de qualquer maneira, porque tem os demais competidores estão se disciplinando. Diga comigo, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Mas nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Porque lembre-se de uma coisa importante. Nós estamos na terra, certo? Se o reino dos céus, ele começa aqui. Como assim começa aqui, bispo? O Senhor não diz: venha a nós o teu reino? Na oração do Pai Nosso. E o reino do Senhor é onde? É onde Deus é o Senhor. Ele governa. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele tem um governo de nossas vidas. Ele nos dirige, Ele nos orienta. Então, quando você é governada, tua vida é governada por Deus, pelo Espírito de Deus, então, você está debaixo do governo de Deus. É por isso que muita gente não entende o que acontece com pessoas como nós. A paz, a alegria, muitas vezes o resultado, não é que nós não temos luta, nós temos, nós passamos, é o que nós temos falado, a tempestade está aí para todos, mas nós não estamos no mesmo barco, estamos em barcos distintos. Tem barco afundando, o meu não vai afundar. A tempestade está sobre mim também, assim como o sol, e a tempestade vem para todos. O sol nasce para todos também, né? Os dias difíceis vêm para o ímpio e para o justo. Só que onde está a diferença? No resultado. O que acontece? O resultado final. Então, nós alcançamos o resultado, porque existem promessas para agora. Aliás, antes de eu continuar isso aqui, volta aqui para Marcos, isso. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado, diga comigo, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, por causa de mim e do evangelho, por amor ao evangelho, deixará de receber, o que está escrito aqui? Então, quantas? E a próxima frase, lê para mim. Tempo presente é quando? Agora. Agora. Não é, tem gente que fala assim: mas isso está falando, não, calma, já no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguição, e na era futura, a vida eterna. A vida eterna está aqui, mas o tempo presente é agora. O tempo presente é agora. E tudo que nós deixamos por amor ao Senhor, para segui-lo, nós recebemos 100 vezes tanto, já no tempo presente. E
Tem perseguição? Tem. E na era futura, a vida eterna. Agora volta lá, por favor. 9:26. Diga comigo. Por isso, não corro sem objetivo, e nem luto como quem dá golpes no ar. Nós não estamos correndo sem objetivo, sem propósito, ou dando soco no ar. Não existem as pessoas que dizem assim: pô, estou cansado de dar murro no vento, dar murro no nada, dar murro em ponta de facas. Não existe essa expressão aí fora? Nós não damos murro no ar. Nós não estamos correndo sem alvo, sem objetivo, com um propósito certo, com um alvo certo, com um objetivo certo, com a certeza de um resultado certo. Só que, se você parar para refletir sobre como nós começamos, nós somos comparados a um atleta. E um atleta, ele tem, vamos aqui, 27. Disciplino o meu corpo como um atleta. Diga comigo, treinando para fazer. Não é o que tem vontade, é o que? Porque se você fizer só o que você tem vontade, você não sai do lugar. Toda pessoa que faz só o que tem vontade não chega a lugar nenhum. O que Paulo está dizendo? Eu disciplino o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, treinando para fazer o que deve. Porque eu sempre falo sobre isso: a pessoa que espera ter vontade para fazer o que é certo, ele está frito. E se essa vontade nunca chegar, como é que vai ser? Eu ainda não tive vontade, não senti no meu coração. E se ela não chegar, onde você vai parar? Como será? Sério, não é? Por isso que quem caminha por vontade, eu não posso esperar ter vontade para fazer o que é bom para mim. Eu não posso esperar ter vontade para fazer o que vai trazer bênção para a minha vida. Eu não posso esperar ter vontade para fazer o que vai trazer prosperidade, sucesso, paz, alegria, que vai me levar à construção de uma grande vida. Eu não vou esperar ter vontade. Eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer sem ter vontade. Porque a vontade pode não vir, mas o resultado eu quero. Então, às vezes, para chegar ao resultado que você quer, você tem que fazer o que você não quer. Não é verdade? E se nós formos pessoas dirigidas pelas emoções ou pela carne ou pelo corpo, tem dias que a gente não tem vontade de levantar. E se você não tem hoje, você não vai ter amanhã. E não vai ter depois de amanhã. E vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Vai permanecer no mesmo lugar com uma vida fracassada. Então, nós precisamos aprender que nós não podemos fazer o que nós queremos fazer, e sim o que nós devemos fazer. Treinando para fazer, disciplina. Repita essa frase mais uma vez comigo: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. É o que deve. De modo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Porque falar é fácil, fazer que é difícil. Não é verdade? É muito fácil você falar para a pessoa assim: olha, você precisa ser disciplinado, você precisa ser determinado, você precisa ser comprometido, você tem que se esforçar, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que buscar. É fácil. E fazer? Dar receita para os outros é fácil. Ensinar os outros é fácil. E fazer é outra história.
Então eu preciso ser capaz de fazer. Eu preciso ser capaz de colocar em prática na minha vida. Então, se nós pararmos, por que eu disse, e se eu posso acrescentar alguma coisa na tua vida, eu estou dizendo para você que de tantas referências bíblicas, essa é uma que tem para mim um peso muito grande. Porque se eu quero chegar a algum lugar, se eu quero alcançar o prêmio, não é algum lugar, desculpa, que é algum lugar, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Não é verdade? Não tem essa frase? Você pergunta assim, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer lugar serve. Fica onde está. Por isso nós temos que saber onde nós queremos chegar. Porque não é qualquer lugar que serve. Eu quero alcançar o prêmio, eu quero alcançar o resultado. E para alcançar, então deixa eu voltar e fazer um resumo rápido com você. Volta aí, lá no primeiro. Volta no primeiro, 20. Quando estou fraco, quando estou com os fracos, também me torno fraco. Primeiro, ele não era fraco. Ele se fazia de fraco. Diga, eu não posso ser fraco. Diga, eu não posso ser fraco. Mas saiba que tem um fraco. Você quer ser o fraco ou você quer ser o forte? Você que está em casa, quer ser o fraco ou quer ser o forte? Paulo tinha que se fazer de fraco para ajudar o fraco. Você quer ser o que ajuda ou que precisa ser ajudado? Essa é uma decisão que a gente toma. Porque tinha um fraco e tinha um forte. Ele era forte, mas ele tinha que se fazer de fraco para poder ajudar o fraco. Se a gente pensar dessa forma, que tem os fracos e o forte precisa se fazer de fraco para ajudar, ninguém precisa se fazer de fraco. Eu quero que cada vez mais as pessoas se façam mais fortes para que eu acompanhe os fortes. Mas tudo bem, está aqui. Então, ele não era fraco, ele se fez de fraco. Pode passar. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem? Diga comigo, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Que esse um seja você. Que esse um seja você na sua casa, na sua família, no seu meio social, aonde você estiver, que esse um seja você. Portanto, corram, diga comigo, corram para vencer. Não vou correr por correr. Não vou correr por correr, vou correr para vencer. Tem muita gente correndo por correr, mas eu não vou correr por correr. Tem muita gente fazendo por fazer, mas eu não vou fazer por fazer. Eu vou fazer para vencer. O atleta precisa ser disciplinado, diga comigo, sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro, diga comigo, sem objetivo. Estou fazendo você repetir pontos chaves. Não corro sem objetivo. Tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo. Não luto como quem dá golpes no ar, soco no vento. Não estou esmurrando o vento. Diga comigo, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que? Não o que tem vontade. O que deve, o que precisa, o que é necessário, o que tem que ser feito. De modo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Por quê? Falar é fácil, fazer é que é difícil. E se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil. E aí eu decido quem eu quero ser. Tem muita gente vencendo aqui. Eu quero que você fique em pé, daqui a pouco eu coloco
os testemunhos que eu tenho hoje, eu quero que você se coloque em pé, e você que está em casa, se você puder, feche os seus olhos também. Feche os seus olhos e traga essa mensagem para você. Que ela entre no teu espírito. Primeiro você tem que tomar uma decisão dentro de você: eu não vou ser fraco. Porque tem um fraco e tem um forte. E eu não vou ser o fraco que o forte tem que se fazer de fraco para poder me ajudar. Não, eu quero ser o forte que muitas vezes se faz de fraco para ajudar o fraco. É isso que eu quero. Eu não vou correr por correr. Eu vou correr para alcançar o prêmio, para vencer. Nós lemos isso: corram para vencer. Porque existem muitas pessoas correndo e não vencendo. Se a gente pensar que a nossa vida é comparada, o cristão é comparado a um atleta, o atleta tem um preço a pagar. É treino diário, é uma dieta rigorosa, exercitando o tempo todo, se fortalecendo o tempo todo, é treinando o tempo todo. Porque ele tem um objetivo. Ele não está correndo por correr, ele está correndo para alcançar o prêmio. E a mesma coisa nós. É uma decisão que nós tomamos. Eu não vou correr por correr, eu vou correr para vencer. Diga isso comigo, diga: eu vou correr para vencer. Não é correr por correr. Correr por correr, tem muita gente correndo. Mas você vai correr para vencer. Nós vamos correr para vencer. Porque tem um prêmio para quem vence. Viu? O prêmio vem para aqueles que vencem. Os que vencem conquistam o prêmio. Não faça o que tem vontade de fazer. Faça o que tem que ser feito. Porque nós disciplinamos o nosso corpo, treinando-o para fazer o que deve, o que precisa ser feito, não o que temos vontade de fazer. Então você vai falar para você mesmo que você não vai fazer o que você tem vontade de fazer. Você vai fazer o que tem que ser feito. Você vai pagar o preço que tem que ser pago. Você vai se disciplinar, você vai se fortalecer. Você vai correr de tal maneira que você vai alcançar o seu prêmio. Você vai alcançar a sua vitória, você vai alcançar o seu resultado. Fala com Deus nesse momento. É você e Deus. É você e Deus. Não assiste o meu culto não, tá? Se você está em casa, se você está só assistindo, infelizmente você está ouvindo e não está recebendo como se deve receber. Deixa a palavra entrar, porque a única coisa que produz na tua vida é a palavra. Se ela cai aí dentro do teu coração, como terra boa, ela vai produzir e ela vai trazer resultados extraordinários. Primeira coisa que Deus dá a nós são direções. Ele faz promessa, da promessa Ele dá a direção. Quando você segue na direção que Ele está te dando, então você alcança o resultado. Chega de correr por correr. Chega de simplesmente competir. Está na hora de vencer. E essa é uma determinação. Essa é uma decisão que você toma. Você vai dizer: eu não vou mais correr por correr. Chega simplesmente de competir. Agora eu vou correr para vencer. Eu quero ser o forte, eu não vou ser o fraco. Posso fazer tudo.
Eu não vou correr por correr, eu vou correr para vencer, como está escrito na palavra. Eu vou disciplinar o meu corpo para fazer o que se deve ser feito, não que eu tenho vontade de fazer, e não vou esperar ter vontade de fazer o que precisa ser feito para fazer. Vou fazer sem ter vontade, porque eu estou determinado a vencer. Esmurra o teu corpo, sujeite-se, que o teu corpo você não seja servo do teu corpo, e sim ele seu servo. Que as tuas emoções não dirijam a tua vida, e sim a palavra. Deus quer que você alcance o prêmio. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto, já no tempo presente. Já no tempo presente. E na era futura, a vida eterna. É o que Deus tem para você. É uma vida abençoada agora, uma vida vitoriosa agora. Mas nós temos que correr de tal forma, de tal maneira que nós vencemos. Treinados, disciplinados. Davi venceu suas guerras. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem determinado. Abraão venceu suas batalhas. Um homem temente a Deus, que amou a Deus acima de tudo e de todos, que foi chamado um amigo de Deus, mas um homem determinado. Um homem que não caminhou segundo a sua vontade, mas fez a vontade de Deus, prevaleceu a vontade de Deus na sua vida, e foi um homem vitorioso. Então coloque isso no teu espírito. São algumas palavras que você vai dizer: eu não serei o fraco, eu não vou correr por correr, eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que precisa ser feito. E eu vou correr de tal forma, de tal maneira, que eu vou alcançar minha vitória. Eu vou correr de tal forma, de tal maneira, que eu vou conquistar o prêmio. Está aí diante de você, a oportunidade está aí. A oportunidade está aí, você vai alcançar o prêmio. Fala com Deus e peça o Espírito Santo: me fortalece, Espírito Santo, me enche dessa força, desse Espírito, me dê visão, direção, revelação, entendimento, discernimento, me dê graça, favor, me ajuda, Senhor, me levanta. Eu estou me fortalecendo no Senhor. E se você não tem força, diga: eu me fortaleço no Senhor. Eu preciso da força que vem do Senhor, eu preciso da unção que vem do Senhor, eu preciso da graça que vem do Senhor, eu preciso do poder que vem do alto. Senhor, de mim mesmo eu não posso, eu preciso da força que vem do Senhor, eu preciso da unção que vem do Senhor, eu preciso do teu poder sobre a minha vida. Me fortaleça, Senhor. Quando Davi não tinha força, ele se fortaleceu no Senhor. Então se fortaleça no Senhor. Ele pode. O que você não pode fazer, Ele pode. Viu a mudança que você não pode, Ele pode. O milagre que você espera, Ele pode. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa força onde você está. Receba essa unção onde você está. Receba esse poder aonde você está. Essa oração é sua. A vitória que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Corra para vencer. Não corra por correr. Corra para vencer. Não faz o que tem vontade. Faz o que deve ser feito. Seja como um atleta vitorioso, que corre de tal forma, de tal maneira, que alcança o prêmio. Esmurra o teu corpo.
Faça dele o seu servo e não você servo dele. Esmurra o teu corpo, as tuas emoções. E que as suas emoções não dominem, não dirijam a tua vida, e sim a palavra, e sim o Espírito Santo. E você pode ter certeza que você será um vitorioso. Ser espiritual é ser de atitude. Viu? Ser espiritual é você crer na palavra e agir em cima da palavra. Atitudes de fé. Atitudes ousadas, corajosas. Muitas vezes não temos força, mas nos fortalecemos em Deus. Não temos a direção, mas buscamos direção no Senhor. Porque aprendemos a não lutar na força do nosso braço, mas a lutar na força do braço de Deus. Daquele que não perde, daquele que nunca perdeu e nunca vai perder. E se Ele é por você, quem pode ser contra você? Quem pode ser contra você? Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Isso é forte demais. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro por todas as pessoas que me acompanham nesse momento, aonde quer que essa pessoa esteja, no Brasil ou fora do Brasil, aonde quer que a minha voz esteja chegando. Tua palavra diz que, Paulo diz que ele se fez de fraco, sendo forte. Que nós sejamos o forte, e não aquele fraco, que o forte precisa se fazer de fraco para poder nos ajudar. Mas que nós possamos ser fortes de forma que nós sim, muitas vezes nos fazemos de fraco para ajudar os fracos. O Senhor disse que todos que correm, que competem, todos competem, mas apenas um leva o prêmio, vence. Ele corre para vencer. Que nós realmente possamos correr para vencer. Não é correr por correr, lutar por lutar, fazer por fazer, como quem esmurra o vento, como quem corre sem alvo. Não. Mas que nós possamos correr de tal forma, de tal maneira, que alcancemos o prêmio, a vitória. O vitorioso, ele se disciplina em todas as áreas. Em todas. E ele disciplina o seu corpo para fazer o que deve, e não o que tem vontade de fazer. Que nós possamos, Senhor, pegar esse espírito, e isso entre dentro de nós, que não vamos fazer o que temos vontade de fazer, mas sim o que deve ser feito. Porque quantas pessoas estão esperando há quanto tempo a vontade de chegar e ela nunca chegou, e ela está no fundo do poço, derrotada, miserável, infeliz, frustrada. Nós aprendemos a fazer sem ter vontade, a fazer o que é bom para nós, e não a esperar ter vontade para fazer. Fazemos sem ter vontade, porque é bom, vai trazer bons resultados, uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa, extraordinária. Eu oro por todos,
Fala melhor às mentes e aos corações. Fortaleça o teu povo, Senhor. Enche de graça, de unção, de poder e do teu favor. Aonde a minha voz está chegando, que essa pessoa receba unção, forças, e que essa mensagem possa mexer profundamente, de forma a levá-la a mudanças, a atitudes importantes, a decisões importantes. É o que eu peço, Senhor. Oro por todos, abençoo a todos, entrego a todos nas tuas mãos e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém.